papéis aí, senão a gente vai ficar até amanhã de manhã e tentar todas as pessoas que colocaram fazer pergunta. A propósito, a gente faça blocos de 5 na próxima, tá? Para poder dar uma agilidade. É você, né, Muita pergunta. Respondendo a primeira, o Gilson veio para cá, o Anísio também veio para cá, e eu não fui convidado para vir para cá, como diretor do centro. Ele argumentou que eu teria que avisar que queria vir. Bom, se você traz os dois candidatos, eu desconheço, você não precisa ser, você é obrigado moralmente a convidar o outro candidato. Para mim, isso é claro. Se você chama os dois, você tem que chamar o terceiro também. Tem que partir dele o convite. Não sou eu que vou pedir para vir aparecer. Quer dizer, ele tem a obrigação, como diretor do centro, de convidar. Eu acho isso. Nós vivemos numa democracia, isso precisa ser respeitado. Bom, em relação à integração dos estudantes, deixa eu tentar dar uma geral, porque tem muita pergunta. A possibilidade de realização de carreiras fora do centro hoje ainda é muito difícil isso, porque você depende do coordenador do curso, e a ideia nossa é que nas reformas curriculares seja implantado um conteúdo livre, que você possa fazer, o estudante escolhe, essa é uma disciplina livre, o estudante escolhe o que quer fazer isso, implantado dentro do ciclo, se já tem isso, ainda depende da autorização do coordenador, não dependeria disso. E o que você tem que falar na integração, na verdade, a gente quer criar aqui uma rede social dentro da universidade. A página da universidade criaria uma rede social. Isso já existe na USP, isso já existe no curso de administração. Eu fiz uma rede social com os alunos do curso, tanto que ninguém mais tira xerox, tudo funciona dentro dessa rede social. Os estudantes podem interagir lá perfeitamente, os professores têm seus grupos. E isso já funciona no curso de administração e eu pago do meu bolso. Eu pago do meu bolso essa rede social porque a universidade se negou a pagar. Bom, com relação à cultura, a gente tem até a proposta da criação de um festival de música, um festival de artes aqui dentro da UFPS, com os jogos da UFPE. E a ideia é a gente fazer tanto nos jogos como na questão do festival de artes e no festival de música, é que esse festival de música, por exemplo, também é uma coisa importante para você desenvolver a arte dentro da instituição. Isso já tem em outras grandes universidades. E isso possibilita, inclusive, que uma banda de pessoas da universidade, que isso vá para frente, quer dizer, que consiga projeção. Tanto que a ideia nossa, isso também não é assunto banal, é a volta das caloradas. Vai voltar na nossa gestão das caloradas. Certo? E vai ser com apresentações de bandas aqui na universidade, bandas, e a reitoria, na verdade, vai ajudar a fazer as caloradas. A gente não vai proibir de fazer as caloradas. É o contrário, a gente vai ajudar a fazer as caloradas. Certo? Agora, dentro de um projeto cultural feito junto com o CAC. Eu acho que isso é importante. Com relação à acessibilidade, eu acho que foi a primeira pergunta, a primeira intervenção ainda. É porque essa pauta já era para ter sido vencida. A gente não era para estar discutindo a acessibilidade agora nessa eleição, porque essa pauta realmente já era para ter sido vencida há muito tempo. A gente está construindo prédios aqui, por exemplo, esse aqui e aquele outro, não tem acesso ao deficiente físico. Eles estão sendo construídos agora, sem o acesso. Isso foi discutido até no Conselho Universitário, alguém levantou essa discussão, essa questão, e resolveram tentar dar um jeito, colocar um elevador, uma coisa, mas já projetaram sem isso. Quer dizer, a universidade precisa se preocupar com isso antecipadamente. Alguns prédios da universidade já são hoje, já tem acessibilidade, o CCSA tem, o CCN tem, alguns prédios já tem, mas é preciso que a gente leve isso à frente para que essa pauta não seja discussão na próxima eleição. Esse sim é um assunto que já devia ter sido vencido há muito tempo. Com relação ao acesso do colégio de aplicação, questão do vestibular também, isso não vem mais para frente da pergunta do que seria o projeto. Veja, primeiro é o seguinte, a minha candidatura não é alternativa, a minha candidatura é para ganhar essa eleição. A candidatura alternativa é aquela que vai ter 2%, 3% dos votos. Né? A nossa candidatura é uma candidatura para ganhar essa eleição. A gente está conversando diretamente com as pessoas aqui dos problemas do dia a dia dessa universidade. Eu acho que é por isso que a gente tem conseguido conversar diretamente com os estudantes, porque no final das contas é quem está sofrendo. A gente só existe como professor, eu, Zé Roberto, Gilson, Edilson, Daniel, a gente só existe aqui porque vocês existem como estudantes. A gente tem que botar isso na cabeça todo dia, ir para cá, pensando nisso. E essa universidade só existe porque vocês existem. Vocês se fazem respeitar. Eu acho que isso é importante. A cultura dessa universidade não é. A gente não pode continuar num pequeno grupo de pessoas mudando e achando que são todas. A universidade é de todo mundo, da sociedade. Essa mudança
estrutural, a gente tem que passar por isso. Com relação ao novo EPE, o novo projeto de universidade que se falou, que tem essa universidade de cadeamento, isso está possível em alguns lugares dessa universidade. A gente está falando dos 3 prédios aqui, ainda não falamos do HC. O Hospital das Clínicas é disparado hoje o pior nível de trabalho dessa universidade. Disparado. A gente tem uma situação de gestão lá que se deteriorou muito ao longo dos anos, nos últimos 15 anos, na verdade. Se você comparar com outros hospitais universitários, não tem essa mesma condição precária com o HC. E essa universidade de Cacarenco, com certeza, não vai ser a nova experiência. A gente não quer mais ficar com obra inacabada, tratamentos diferenciados dos centros. Eu acho que eu vou responder o papel do crédito, justamente o que a gente pretende fazer, mas a questão dos ambulantes, a nossa proposta em relação aos ambulantes não é a retirada, primeiro, aquela retirada que teve ali foi o limite que fez ali na BR. Foi preciso que o órgão chegasse e passasse até por cima da universidade e ficou fazendo conta que os problemas não existem. A gente tem esse problema, precisa ser resolvido, não pode ser resolvido com violência. A gente tem outras opções para resolver isso. A ideia nossa é, junto com a empresa júnior, fazer um projeto com essas empresas, com esses barraqueiros e muitos deles serem transportados aqui para dentro do campus em quiosques. Isso já foi feito em outras universidades. A gente pode fazer, a gente pode dar um exemplo disso. Então, legalizando, porque precisa legalizar para que eles paguem aluguel, trazendo eles para dentro do campo, porque os estudantes também precisam se alimentar ali, porque é mais barato. Então, tem que ter essa questão. Em relação a que me perguntaram do acesso aqui, veja, eu sou favorável às cotas. Eu não sou favorável ao bônus. O bônus ajuda, mas ele não auxilia na entrada em alguns cursos. Agora, isso é uma questão do Conselho Universitário. Agora, na verdade, o meu posicionamento é favorável às cotas por curso e por turno, certo? Então, esse é o nosso proposta. Bom, em relação a outra pergunta aqui, que está acabando o tempo, o que a gente vai fazer para mudar essa realidade? Vou concluir aqui. O que a gente vai fazer para mudar essa realidade? Como eu disse, nós só vamos fazer obras novas na universidade quando a gente tiver um mínimo de equacionamento, quando todas as salas de aula tiverem ar-condicionado, quando todos os professores tiverem lugar para trabalhar. Eu acho que dessa forma a gente força a universidade a resolver os problemas que a gente precisa. Faltou uma obrigação. Mas tem muita pergunta, deixa eu Ele junta no outro bloco. Eu junto no outro, peraí. Vai ter que juntar o